trabalho com imigração portuguesa para o Pará e eu trabalho basicamente a partir de 3 fontes principais. Os passaportes, que a gente fez um esforço muito grande para fazer o levantamento desses registros de passaporte, particularmente do distrito do Porto para o Pará. Hoje a gente tem mais ou menos uns 20 mil nomes de portugueses levantados nesses passaportes. Um trabalho intenso de 3 anos e que a gente pode, a partir desse trabalho, ver, por exemplo, o perfil, saber finalmente o perfil desse imigrante português que saiu do Porto para atravessar o Atlântico e chegar aqui no Porto do Pará. Em que ele trabalhava, qual a idade, se vem mais homens, se vem mais mulheres, ver um pouco de que lugares além do Porto ele também vinha, Braga, Aveiro. Nós sabíamos que a relação Pará-Portugal era bastante estreita, mas nós nunca conseguimos mensurar o número e o volume dessa imigração. E agora, finalmente, nós conseguimos fazer esse levantamento a partir do distrito do Porto. Quando você trabalha com registros de passaporte, o maior problema é o volume dessa documentação. Hoje nós temos digitalizados cerca de 220 livros de passaporte. E cada um deles tem cerca de 400, 800 páginas. Então é um volume documental muito grande. E desse volume a gente tem que selecionar aqueles que vieram exclusivamente para o Pará. No entanto, é uma fonte muito rica. Não é que é um trabalho árduo, mas que quando nós conseguimos levantar e sintetizar, ele pode nos ajudar a perceber o fluxo desses portugueses para o Pará. Atualmente nós temos esses registros de passaporte desde o ano de 1835 a 1930, quer dizer, 100 anos de imigração portuguesa. Nós trabalhamos também com as habilitações consulares, que é uma documentação que tem no consulado português do Pará. Nós fizemos um levantamento com uma equipe grande, que envolveu inclusive o pessoal do Grêmio Literário Português, onde essas habilitações atualmente se encontram. Nós trabalhamos entre os anos de 1850 a 1918. E nessas habilitações nós temos cerca de 10 mil registros de portugueses. E nós temos como saber então que ano esses portugueses chegavam, em que barco eles vinham, onde eles moravam quando chegavam aqui ao Pará, para onde eles se destinavam, se ficavam aqui na capital, se iam para o interior. Então essa fonte, as habilitações, é uma fonte muito rica sobre a qual vários pesquisadores que trabalham com a imigração portuguesa já se debruçaram. Embora seja uma fonte muito rica e que muitos pesquisadores daqui do Pará tenham usado para fazer estudos de imigração portuguesa, ela tem um limite muito grande. Primeiro é porque os números estão muito subestimados, ou seja, poucos portugueses se registravam no consulado. Então o número de portugueses que tem lá registrado é ínfimo em relação ao total daqueles que migraram para o Pará. Então é uma fonte que não dá conta do volume, do fluxo português para o Pará. Em geral, quem se habilitava no consulado do Pará eram pessoas que tinham algum interesse patrimonial. Em geral, comerciantes ou então pessoas que tinham alguma questão patrimonial para resolver em relação a inventário, testamento. Com isso, o perfil do imigrante que procura o consulado é, em geral, alguém que tem renda, que tem patrimônio. Então, é uma fonte que tem 2 limites grandes. Um é o fluxo subestimado e 2, a condição social um pouco mais elevada daqueles que procuravam esse registro. Nós também trabalhamos com o terceiro corpo documental, que são os inventários e os testamentos envolvendo portugueses. Tem atualmente cerca de 560 nomes de portugueses, onde a gente pode ver o patrimônio dessas pessoas, as alianças matrimoniais que elas estabeleceram, com quem casaram, os filhos dessas pessoas, o que eles fizeram. Um pai comerciante, o filho deu continuidade ao trabalho do pai, ao comércio, esse comércio cresceu e se avolumou, ou pelo contrário, abriu falência. Em que medida, por exemplo, no período da economia da borracha, o volume de comércio entrou em crise ou se fortaleceu? A gente sabe que a partir de 1910 há uma crise na economia da borracha e a gente sabe também que muitas firmas faliram. Será que as firmas de portugueses, sejam aqueles que estavam envolvidos com o comércio da borracha ou não, também faliram? Em que proporção
houve essa derrocada. Então, os inventários nos permitem responder a essas questões. Além, é claro, do que eu falei há pouco, dessas alianças matrimoniais que eles estabeleciam, vendo quem casou com quem, a união das famílias, a união não só de famílias portuguesas com outras famílias portuguesas, mas também com os naturais da terra, principalmente a elite paraense latifundiária pecuarista.